Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um dia, mais um devocional na presença do nosso Deus. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de ler a Bíblia contigo nesses dias, né? Vamos fortalecer a nossa fé. Vamos juntos, né? Ler o livro de Marcos e nos fortalecer em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero convidar você a orar comigo agora, pedindo as ricas bênçãos do Senhor em nome de Jesus, amém? Pai, no nome de Jesus, eu venho diante de Ti, meu Deus, apresentar a minha vida e a vida dos Seus filhos e filhas que comigo estão fazendo esse devocional. Eu peço que o Senhor, Pai, venha fortalecer a fé dos Seus filhos e filhas, Pai, neste tempo ou em tempo futuro. Eu não sei quando eles terão acesso a essa mídia, mas eu peço, quando eles abrirem, que o Senhor derrame a sua glória e a sua presença na vida deles, e que quando eles lerem a palavra, que eles possam ser limpos, lavados, porque Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então que a tua palavra venha limpar seus filhos e filhas, meu Deus, pois só seus filhos e filhas podem ser tocados e impactados pelo Senhor. Perdoa, Pai, nossos pecados, falhas e iniquidades, purifica-nos, nos conduz neste período em que estaremos meditando nas Santas Escrituras, meu Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e venha estar nos fortalecendo neste momento tão difícil que a nossa nação tem vivido, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Vou aqui então, vou tirar a música para que a gente possa entoar um louvor ao Senhor, né? Hino 547 da harpa, que diz: o Rei está voltando, amém? Para que você vigie, que você possa estar atento. Jesus está às portas. Você está preparado para ir com Ele? Preste atenção neste hino em nome de Jesus. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando.
A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Peço perdão, irmãos, que eu não sou cantor, né? Mas a gente louva e adora o Senhor nosso Deus, né? Então nós servimos a Deus, procuramos servir não por aparência ou por vista, mas de coração mesmo, né? Então que você possa abrir o seu coração. Quando a gente fizer os devocionais, faça como um culto mesmo, você tendo um momento com Deus, né? Esse momento do devocional é um tempo que você está tirando para orar, para louvar, para ler as escrituras. Talvez você em isolamento, você não está pegando a Bíblia, você não está louvando, você não está. Você está limpando casa, você está fazendo comida, você está dormindo, você está vendo séries, vendo Netflix e não está aproveitando esse tempo para buscar a Deus. E esse vídeo é uma oportunidade que você tem de passar um tempo a mais com o seu Senhor. Aproveite cada segundo, amém? Marcos capítulo 3. No devocional passado, nós lemos Marcos 1 e Marcos 2. Perdão. Marcos capítulo 3, que fala sobre a cura de um que tinha uma das mãos mirrada. Diz assim: E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguiam uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Vejam, nós temos aqui dois casos, né? O caso de uma pessoa que tinha a mão mirrada. O que é uma pessoa com a mão mirrada? Uma pessoa que não tem a total abertura da sua mão, né? Esse movimento aqui, ó, que eu e você fazemos, uma pessoa com a mão mirrada, ela é travada, né? É uma mão toda travada, né? Existe até uma grande denominação no Brasil que os pastores e o pastor líder, ele prega assim, usando essa característica. Mas o pastor principal, ele prega assim porque ele tem uma mão mirrada, né? Quem sabe se um dia ele pedir ao Senhor, Deus pode curar ele, né? E os demais pastores, o que o seguem é pelo discipulado. Imitam por admiração. E portanto, se você conviver a pessoa, você acaba adquirindo hábitos, né? E uma coisa me chama a atenção. Eles queriam ver se Jesus ia curar num sábado. E Jesus ficou indignado com a dureza do coração deles. Isso significa, meus irmãos, que tem coisas que você vai receber da parte de Deus, que tem pessoas que vai esperar você receber para te acusar, para dizer que não foi Deus, que não sei o que, entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado com quem está à nossa volta, né?
Lembrando que nesse devocional, risca os textos que sobressaem ao seu coração. Escreve, Deus falou algo com você, o Espírito Santo te falou algo nessa leitura, seja através de mim, ou você quando leu, saiu um pensamento dentro do seu espírito, anota, coloca para fora, deixa Deus imprimir dentro de você a revelação da Escritura. Olha o que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O segredo é esse: você recebe a revelação, imprime, e aí você não erra, você só acerta. Amém? Continuando a leitura, a partir do 13. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios: Simão, a quem pôs o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago, ao qual pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, que é no caso Levi, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Jesus separando aqueles que teriam autoridade, aqueles que levariam o povo ao arrependimento, né? Então Deus, ele sempre levanta líderes, homens e mulheres, para fazer a sua obra, para abrir igrejas, abrir pontos de pregações, né? Eu não sei aonde você está, se você já é um líder constituído, ou se você está sendo preparado para ser. Espere Jesus te levantar, tá? Espere o momento certo das coisas acontecerem. Deixa o Senhor estar à frente disso, porque quando Ele nos chama, nós não podemos olhar para trás, temos que prosseguir para o alvo, sempre andando para frente, sempre, sempre, sempre. A partir agora do 20, a blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, expulsa demônios. E chamando a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, sem primeiro não manietar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Muitas vezes nós não compreendemos o que Deus faz. O profeta vai dizer assim, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisa nova para mim e para você. Então, quando Deus traz uma manifestação nova, por nós não termos visto, nós dizemos: é demônio. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Não antecipe o seu julgamento. Tenha plena convicção no seu espírito, tá? E veja, vai continuar falando sobre a família, mas ele dá uma introdução dizendo que para a família de Jesus ele estava louco. Por quê? Porque ele estava atraindo tanta atenção para ele, tanta família, tanta multidão vindo, eles não conseguiam nem comer de tanto que eles eram espremidos. E a família falou: tá louco. Quantos de nós, quando estamos tendo sucesso, quando estamos vencendo, as pessoas vêm e dizem, né, tá louco, tá metido, né? Ou seja, críticas não faltam, né? Mas Jesus, ele prosseguiu. E olha como ele prosseguiu, para você entender, a partir do 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar.
E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto deles, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, né? Então vejam, a família quis paralisar o ministério de Jesus. Eles achavam que ele estava louco. Então eles pediram: chama ele lá, a gente quer ter uma conversa. Jesus sabia que a ideia deles era paralisar o ministério. Então Jesus fala: olha, o meu compromisso, ainda que eu ame a minha família, ainda que eu tenha um grande apreço, o meu primeiro compromisso é com o Pai. Será que eu e você estamos dispostos a largar tudo por causa do Pai? A fazer a vontade do Pai de uma tal maneira que isso traga, inclusive, uma ou outra situação adversa na nossa família? Meditemos nisso. Marcos capítulo 4, a parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco e sobre o mar, e toda a multidão que estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. A outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebei essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições e as outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto a 1, a 30, e a outro a 60, e a outro a 100 por 1. Veja, a palavra do semeador é semelhante ao que eu estou fazendo aqui. Eu estou apregoando a palavra de Deus para você. Você está ouvindo a palavra de Deus. Desta palavra, 4 coisas podem acontecer com você. Essa palavra pode ser arrebatada pelo Satanás do seu coração. Ela pode ser sufocada, né? Ela pode ser sufocada pelos espinhos, né? Que são as riquezas do mundo. Ela pode não ter raiz entre os pedregais por causa das angústias, tribulações. E ela pode produzir a 30, 60, 100 por 1.
todos esses três casos, né, a palavra ela é semeada onde? No nosso coração. Então eu e você temos que ter a consciência que o nosso coração tem que estar aberto ao Senhor. Então se eu não estiver predisposto com o coração aberto ao Senhor, então quando a palavra vir, ou vem o inimigo e arranca, ou essa semente, essa palavra não vai encontrar raiz em mim, quando vier uma luta, uma tribulação, eu me escandalizo, ou ela vai ser sufocada pelo desejo de ser rico. Quantas pessoas nos nossos dias não estão buscando riqueza, né? Prosperidade, sem buscar a presença de Deus. O caminho ideal para mim e para você é qual? É essa palavra entrar, germinar e produzir 30, 60, 100 por um. Uma semente 30 vezes, uma semente 60 vezes, uma semente 100 vezes. Então, que o seu coração possa estar curado para receber a palavra de Deus e ela produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Continuando no 21, a parábola da candeia. E disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem. Antes, para se colocar no velador. Porque não há nada encoberto que não há de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-ão ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado, né? Nós temos que ficar vigilantes, porque somos a luz. Se andarmos em trevas, então a luz exporá as nossas trevas. Então não adianta, se eu viver uma vida errada, uma vida promíscua, viver uma vida longe de Deus, mas quando eu venho na igreja, quando eu encontro com pessoas que servem a Deus, eu finjo servir a Deus, essa luz vai brilhar e vai revelar quem somos nós. Por isso que ele fala: atendei, à medida com que medirem serão medidos. Temos que tomar cuidado com os nossos julgamentos, cuidado com as nossas atitudes. Se você está afastado, se você não está firme, se conserte agora com o Senhor. Pause esse vídeo e ore a Ele. Fala: Senhor, eu venho a Ti em nome de Jesus pedir perdão. Eu quero me consertar contigo, restabelecer a nossa aliança. E eu quero que a Tua luz dissipe todas as trevas da minha vida. E que você possa viver uma vida de glória na presença dEle. 26, parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque já está chegado a ceifa. Então é assim, as coisas de Deus são assim. Um vem e faz, o outro vem e rega, o outro vem e colhe. E assim vai acontecendo. O reino de Deus, ele não para. Então ainda que eu pare de fazer a obra de Deus, Deus levantará outro. Ainda que você desista do chamado que Deus tem para você, Deus vai levantar outro no seu lugar. O reino de Deus, ele não para. Ele está em constante ciclo e em constante movimento. A parábola do grão de mostarda, 30. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E como muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus escolheu falar em parábolas, porque aquela multidão estava com o coração endurecido. E havia verdades que, se Jesus escancarasse, eles não se arrependessem, haveria um rigor muito duro na condenação deles. Então Jesus procurava usar uma linguagem, a parábola, que é uma linguagem
metafórica, uma linguagem que eles podiam compreender diante da realidade deles, para entender verdades do reino. Então ele fala: olha, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Uma bolotinha desse tamanho, mas se torna uma grande hortaliça. Então, quando o reino de Deus se manifesta, a gente não dá nada. Quantas igrejas começaram? Hoje, igrejas que têm multidões congregando nela, começou na varanda de uma casa, começou num quarto, às vezes ficou anos sem ter membros, e hoje tem multidões. Assim é o reino de Deus. Ele vai se expandindo, vai crescendo, crescendo, crescendo. Por isso eu e você devemos nos colocar nessa posição de cada dia ir crescendo no reino de Deus, vivendo no reino de Deus e rompendo no reino de Deus. Lembre-se, tudo aquilo que te marcar, grifa, passa o marca-texto, passa a caneta, né? Faz a anotação do lado, coloca algo falando: olha, Deus falou isso comigo, né? Independente se Deus me usou, se Deus falou seu coração, escreve, anota. Aproveita esse momento para consolidar esse evangelho dentro de você. Jesus apazigua a tempestade. 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia a água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, Jesus era espremido nas multidões. Jesus ficava horas e horas e horas pregando e orando, pregando e expulsando o demônio, pregando e curando, restaurando vidas. Jesus não tinha tempo, gente. Jesus, quando dormia, era poucas horas. E essa do barco era uma oportunidade que Jesus tinha para descansar. Então ele dormiu, se reclinou, falando: agora eu vou descansar um pouco, vou recuperar esse meu corpo que é templo, né? Que é a habitação do Espírito Santo, que é o corpo que habitará o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o corpo da divindade. Então ele está descansando. E aí há uma tempestade, há um grande levante. E aí Jesus cala. Os discípulos vão lá, perturbam ele e falam assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor esqueceu de mim? O que eles fizeram é o que eu e você fazemos muito. Sabe qual foi o problema dos discípulos nessa passagem? O problema deles está aqui, ó. 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Se você quiser grifar isso aí, grifa. Jesus falou para os discípulos: vamos para outra margem. Então, ainda que se levantou uma tempestade no meio do caminho, a palavra era: vamos para outra margem. Havia uma palavra que faria com que eles chegariam lá, ainda que eles enfrentassem uma turbulência no meio do caminho, eles chegariam lá. Por isso Jesus fala: porque vocês são tímidos, não têm fé. Eu não disse que a gente chegaria do outro lado? Eu não falei para vocês que nós chegaremos do outro lado? Por que vocês não acreditam no que eu falo? Nós temos que acreditar. Quantas promessas eu e você temos nesse período de isolamento para muitos e quarentena para os que já pegaram o vírus? Que momento difícil. Mas e Jesus abandonou? De forma alguma. Ele disse: eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você. Creia, creia, creia. Então, com isso nós finalizamos a meditação de Marcos capítulo 3 e capítulo 4.
que você possa, nesses dias difíceis, sabe? Nesses dias de tribulação, nesses dias difíceis mesmo, de más notícias o tempo todo, que você possa ter seu coração aberto a entender que Deus está no controle. Deus está no controle. Eu quero fortalecer a sua fé lendo um salmo que você conhece. E eu peço que você guarde isso. Guarde isso no seu coração. Não deixe essa má notícia te contaminar, abalar a sua fé. Nós vamos orar para Deus abençoar o seu sistema imunológico. Nós vamos orar para Deus te guardar dessa praga, dessa peste perniciosa. E se por algum motivo você já foi contaminado antes de receber, antes de pedir a Deus a proteção, então nós vamos orar para Deus te curar. Se apegue a essas palavras. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha aí. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-á-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus te abençoe e te guarde. Quero convidar você a orar comigo agora. Creia que Ele vai te fortalecer, creia que Ele vai te livrar, creia que Ele vai te dar condições de passar por toda essa situação. Ele é contigo, homem, Ele é contigo, mulher. Creia nisso, creia em nome de Jesus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor nos tem fortalecido nesses dias com esses devocionais, Senhor. Eu peço que o Senhor visite agora, Pai, seus filhos e filhos, seus lares. Eu peço que o Senhor toque, Pai, no sistema imunológico dos seus filhos. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem: sistema imunológico seja fortalecido agora. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, todo o sistema de defesa que está no nosso corpo, seja agora fortalecido pelo poder do Senhor. Seja agora restabelecido. Em nome de Jesus, todo vírus seja morto no seu corpo agora. Eu declaro falido em nome de Jesus todo tipo de virose, todo tipo de vírus, todo vírus, em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, se esse meu irmão, minha irmã, já contraiu o coronavírus, o Covid-19, em nome de Jesus eu declaro, ser curado agora, ser curado agora. Seja morto agora, Covid-19. Seja morto agora no organismo desse meu irmão, dessa minha irmã, agora em nome de Jesus. Eu declaro agora restabelecimento do sistema respiratório. Em nome de Jesus eu ordeno: febre, sai agora. Coriza, pare. Espirro, pare. Tosse, pare. Agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca, Senhor, nos seus filhos, do alto da cabeça à planta dos pés. Blinda os seus lares, blinda as suas famílias, Senhor. E todos aqueles que esse vídeo alcançar, que o Senhor os guarde e os proteja. Guarda os seus lares. Pai, em nome de Jesus, eu peço, se o vírus está vindo para atacar esse meu irmão, essa minha irmã e a sua família,
que ele morra na porta. Em nome de Jesus, guarde ele, Senhor. Guarde ele, Senhor. Guarde ele, Senhor. Guarda a sua igreja, guarda o seu povo, Senhor. Eu declaro a cura e a restauração do Senhor na vida dos seus filhos e filhas. E se eles creem, se você crê, diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma excelente noite de sono. Se você está gostando desse devocional, compartilha, chama o seu amigo, sua amiga para assistir junto com a gente. Vamos juntos ler a palavra de Deus e meditar no que ela pode falar conosco. Deus tem uma boa notícia para mim e para você. Amém? Deus te abençoe. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.